A graça e a paz do Senhor, meus irmãos, aí onde você está e aqui onde nós estamos, uma coisa é certa: estamos na presença do Senhor Jesus. E hoje nós comemoramos a Páscoa, mas sabemos que Páscoa para todo cristão é todo dia, porque nós celebramos a morte e a ressurreição do Senhor Jesus. A palavra de Deus diz que se Cristo não tivesse ressuscitado, a pregação seria em vão e a nossa fé também seria. Mas nós cremos no Jesus vivo, que ressuscitou, que venceu a morte. As mulheres foram encontrar ou cuidar do corpo de Jesus naquela manhã, no sepulcro, quando 2 anjos encontraram com ela e disseram: não está mais entre os mortos, porque ele está vivo, ele ressuscitou. Ele não está aqui, o sepulcro está vazio. O Deus que nós cremos é aquele que venceu a morte. E por isso nós temos que celebrar esse Jesus vivo e ressurreto todos os dias. Vamos adorar ao Senhor. Abra o seu coração aonde você estiver. Vamos louvar ao Senhor e bendizer ao nome daquele que vive para sempre. Jesus ressuscitou, porque Ele vive e Ele está entre nós. Glória ao nome do Senhor. Vamos adorar a Deus. Deus enviou seu Filho amado para me salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está onde? Está nas mãos do meu Jesus, que vive está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, verei na glória o meu Jesus que vive está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Mais uma vez. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, não tem medo, temor não há. Eu sei, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Aleluia! Nós cremos no Senhor que venceu a morte. Então não há mais espaço para o medo. E por mais que a gente sinta em determinadas situações de perigo, de risco, mas nós sempre temos que ter essa certeza que o amor lança fora todo medo. E a certeza do Deus que nós cremos, esse Deus vivo,
Ele é maior que qualquer medo. Amém, igreja? Vamos adorar ao Senhor, cantando essa canção que diz que quando Ele vem, quando o Espírito Santo de Deus está no nosso meio, no nosso coração, Ele promove a paz, Ele promove o fogo, o avivamento. Vamos adorar o Senhor com essa linda canção. Glória ao teu nome, Jesus. Espírito Santo de Deus, vai falando em cada coração, tirando o medo, as angústias e preenchendo com a tua paz, com a tua segurança. Aleluia. Nosso amigo Santo Espírito, venha aquecer os corações. Aleluia. Vem com cura e todo o seu poder. Oh, Jesus. Vem manifestar os seus sinais. O que dizer, o que fazer quando Ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. Nosso amigo Santo Espírito. Aleluia, Senhor. Esperamos pelo seu soprar. Com seu óleo venha nos ungir. E com seu fogo vem nos batizar. O que dizer? O que dizer? O que fazer quando Ele vem aqui? Mais que ser
Aleluia! O Senhor é desejado no nosso meio. Glória ao teu nome, Jesus. Aleluia. Irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, que a boa mão do nosso Deus esteja sobre você, sobre a sua casa, meu irmão, e sobre toda a sua família, tá? Que a paz de Deus também se estenda a todos aqueles que estão nos assistindo. Você que nos honra, você que nos alegra, assistindo a um dos cultos da nossa igreja, os cultos que a nossa igreja realiza por esse canal, você que está assistindo na sua casa ou no seu celular, obrigado. Que Deus abençoe você também e que o Senhor cerque você com todos os cuidados dele e que todas as promessas, tudo aquilo que Deus profetizou acerca do povo que o ama, que o serve e que o segue, possam também ser bênçãos na sua vida, no nome de Jesus, tá? Hoje, domingo, dia que os cristãos comemoram a Páscoa. Sexta-feira foi a sexta-feira da paixão, é o dia que se celebra a morte de Cristo. Aí tem um intervalo do sábado e na manhã de domingo Jesus Cristo ressuscitou. E eu quero compartilhar algumas coisas da palavra de Deus com você, e eu não poderia deixar de falar desse assunto, como tantos púlpitos de tantas igrejas hoje estão falando. Para isso eu gostaria que você, aí onde você está, abrisse a sua Bíblia, por gentileza, no Evangelho de Marcos, no capítulo 16, o versículo 6 e o versículo 7. Está escrito assim, Marcos 16, 6 e 7. Porém, ele disse-lhes: não vos assusteis, buscais a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Já ressuscitou, não está aqui. Eis aqui o lugar onde o puseram. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Ali o vereis, como ele vos disse. E eu também quero ler o Evangelho de Mateus, no capítulo 28, nos versículos 18 a 20. Está escrito assim, ó: e chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Amém, povo do Senhor. Aí onde você está, por favor, feche os seus olhos. Eu quero fazer uma oração. Então, falemos com o Senhor. Amado Deus e eterno Pai, bendito seja, Senhor, o teu santo e glorioso nome. Senhor, nós te agradecemos por este dia, e nós celebramos este dia. É o dia em que nós trazemos à memória a manhã que o Senhor ressuscitou, mostrando ao mundo, meu Deus, o teu poder. Por isso, obrigado, Senhor, obrigado. É para nós um privilégio poder, nesses dias, estarmos reunidos com os nossos familiares e cultuando e celebrando ao Senhor também. Por isso, nos abençoe, que através das canções que foram cantadas, meu Deus, que foram ministradas, que os corações já estejam sensíveis para receber agora a palavra que será pregada. Meu Deus, que no coração de cada um haja hoje sensibilidade, haja hoje sede e haja hoje fome pela palavra, pela vida que o Senhor nos dá por meio daquilo que o Senhor nos diz. Então, obrigado, Senhor. Nós pedimos a tua bênção sobre todos os que estão assistindo, que todos sejam plenamente abençoados, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém, meus irmãos, queridos. Hoje é domingo de Páscoa. A Páscoa é o centro da fé cristã. A Páscoa é o centro do Evangelho e também
é o centro de todo o cristianismo. A Páscoa, no seu sentido original, a palavra usada é Pessah, que significa passar por cima, e também para os judeus, significa festa, ou festa de libertação, o dia em que eles comemoram a libertação do Egito. Eu não quero me deter muito na explicação disso, até porque você conhece, já deve ter ouvido. Mas o que eu queria dizer para você é que os cristãos, os que creem em Cristo, eles não têm obrigação nenhuma ordenada por Deus para praticar ou celebrar a Páscoa dos judeus, ou seja, a Páscoa que os judeus celebram, a Páscoa que os judeus comemoram. A Bíblia diz no livro de 1 Coríntios, no capítulo 5, a parte B do versículo 7, diz assim: Cristo é a nossa Páscoa. Então, Cristo é a Páscoa dos cristãos, Cristo é a Páscoa daqueles que o receberam como Senhor e Salvador de suas vidas. Para nós, preste atenção nisso, para nós, Jesus é a realidade de tudo aquilo que a Páscoa dos judeus espiritualmente simboliza. Aquilo que espiritualmente é simbolizado na Páscoa dos judeus é a realidade para nós. Jesus é a representação exata dessa realidade, dessa verdade. Paulo, no livro de 1 Coríntios, capítulo 15, nos versículos 13 e 14, diz assim: E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a vossa fé. Que palavra clara, que palavra forte e poderosa. E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, então é vã a minha pregação. Paulo estava dizendo, o evangelho que eu prego não é um evangelho que vale a pena ser ouvido. E também a vossa fé não tem sentido, mas Cristo ressuscitou. Então não é vã a nossa pregação e também não é vã a sua fé. Amém, meu irmão? Tá? O fato de Cristo ter ressuscitado é a maior evidência de que o sacrifício feito por nós foi aceito por Deus. É aceito por Deus. A maior evidência é a ressurreição, porque o sacrifício foi feito. Você já pensou se Jesus não ressuscitasse e Deus ficasse em silêncio? Mas quando Jesus ressurge dos mortos, quando Deus o tira do túmulo, do sepulcro, Deus está mostrando para a humanidade: eu recebi o sacrifício que foi feito pelo meu filho. Então por isso que a ressurreição é a maior evidência de que Deus recebeu o sacrifício pelos nossos pecados. Páscoa é morte, mas Páscoa também é ressurreição. Entenda isso. Jesus veio ao mundo para morrer por nossos pecados. Alguém disse, e eu li isso, que resumir o evangelho somente ao perdão dos pecados é uma verdade, mas é uma verdade incompleta. Não me entenda mal. Vou falar de novo. Resumir o evangelho somente ao perdão dos pecados é uma verdade, mas é uma verdade incompleta. Ele veio também para nos garantir que nós ressuscitaremos para uma vida nova eternamente com Ele. A Bíblia diz no livro de João, no capítulo 6, versículo 40, portanto, a vontade daquele que me enviou é esta. Qual vontade? Que todo aquele que vê o Filho e crê nele, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Amém? Glória a Deus! Então, crer que Jesus veio para morrer pelos meus pecados e deixar de acreditar que Ele ressuscitou, é também abrir mão da verdade de que Cristo nos ressuscitará também um dia para vivermos eternamente com Ele. E a Bíblia diz isso no texto que eu li. Irmãos, a Páscoa para nós, ela tem um novo sentido. A Páscoa para nós, ela tem uma nova mensagem, e essa mensagem tem nome. Páscoa é ressurreição. Eu quero dizer para você que a igreja não está de luto. O Deus da igreja está vivo. Jesus Cristo ressuscitou.
Ele está vivo. Por isso nós não estamos de luto. A igreja triunfante de Jesus não está de luto. Mas eu quero refletir com você sobre duas coisas que a Páscoa também é. Páscoa é morte, Páscoa é ressurreição. Mas duas coisas que às vezes a gente não sabe porque nunca ouviu, porque nunca leu, ou porque talvez ninguém mencionou. Mas são coisas que estão na Bíblia, e duas coisas que representam com muita propriedade aquilo que a Páscoa significa. Coisas importantíssimas, que só são possíveis porque Jesus ressuscitou, que só são realidade porque Jesus Cristo está vivo. E quais são elas? Em primeiro lugar, irmão, grava isso aqui, ó. Páscoa também é missão. Páscoa é missão. Olha o que diz a Bíblia no versículo que eu li, no versículo 18 do capítulo 28 de Mateus. O texto diz assim: e chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Irmãos, não é 50% do poder de Cristo na terra e 50% do poder de Cristo no céu. Não é metade do poder na terra e metade do poder no céu. Todo o poder significa que é 100% de poder no céu, na terra e em qualquer outro lugar que a gente não conheça e possa existir. Ele é dono de todo o poder. E Jesus disse isso depois que ressuscitou, logo após a ressurreição. Mas olha só o que diz os versículos seguintes, no 19: portanto, ide. Jesus ressuscitou, diz que todo o poder agora é dele, mas ele diz: ide, ensinai todas as nações. Em algumas versões está escrito: e fazei discípulos. E também está escrito: batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Observe, isso aqui é aquilo que em muitas Bíblias está como tema dos versículos, está assim: a grande comissão. O tema desse assunto é a grande comissão. Então observe que não está escrito, preste atenção, não está escrito: é-me dado todo o poder no céu e na terra, e eu mesmo, eu que tenho todo o poder, irei, eu mesmo batizarei, eu mesmo ensinarei, eu mesmo farei discípulos, eu estarei comigo mesmo. Não está escrito isso. Está escrito: ide. São vocês que vão, são vocês que batizarão, vocês que farão os discípulos, vocês ensinarão. Mas o texto termina dizendo: mas eu estarei com vocês. Ou seja, o que eu e você precisamos entender, e o que Cristo está nos dizendo é isso aqui: o poder é todo meu, mas a missão é de vocês. A missão é da igreja, a missão é do povo do Senhor, e Páscoa é isso, é missão. O que Jesus está dizendo é: nós faremos juntos, vocês farão, mas eu não deixarei de estar com vocês quando vocês estiverem fazendo. A gente precisa entender que a ressurreição de Cristo nos prende, nos amarra nessa ordem. A ressurreição nos dá uma obrigação espiritual, mas a ressurreição também nos dá uma obrigação moral com a evangelização. E tem um negócio sério aí, amados. Tem um negócio sério aqui. Às vezes, por costume, nós não observamos coisas importantes no texto. O texto diz: eis que estou convosco. É como se fosse uma continuação, mas uma continuação condicional. Não me entendam mal, é promessa. Deus está conosco, isso é bíblico. Deus está conosco, mas é como se a plenitude da presença do Senhor acontecesse junto com o envolvimento com a missão que Ele mesmo nos deu.
É como se a intensidade da presença de Deus fosse experimentada na sua totalidade quando nós estamos envolvidos com aquilo que Ele nos mandou, com aquilo que Ele nos comissionou. É um dos momentos, amados, que nós mais nos identificamos com o Senhor. É quando estamos nessa missão, é quando estamos na missão dEle com Ele, e agora Ele executa a missão que era dEle, que Ele começou através de mim e através de você. Ele executa a missão dEle através de mim e através de você, através de nós, irmãos. A gente tem que parar de se distrair, sabe? Nós temos que parar de nos distrair ou permitir que sejamos distraídos em relação a essa verdade. Um dia somente para celebrar, um dia para fazer teatro, um dia para dançar, coreografar. Irmãos, isso não assusta e muito menos incomoda o inferno. Não quero que você me ache radical em relação a isso, mas Páscoa é missão, Páscoa é todo dia, Páscoa é evangelização. Amém, povo de Deus? É no trabalho, na escola, na faculdade, no mercado, nas compras, abastecendo o seu veículo, na fila de um banco, onde você estiver, faça missão, faça Páscoa, faça evangelização. Amém? Nós somos o povo, ou pelo menos devemos ser, o povo que mais conhece o significado da cruz e o poder da ressurreição. Por isso nós não podemos nos distrair e muito menos ficar parados. O versículo 20 diz: ensinando-as a guardar todas as coisas que eu tenho ordenado. Notou aí? Notou que não é opção? Notou que não é uma escolha? É uma ordem, ensinando aquilo que eu vos tenho mandado. Tem uma versão que fala ensinando tudo aquilo que eu vos tenho ordenado. Jesus não ressuscitou apenas para nos tornar um povo feliz, e que todos os anos separa um dia para celebrar a Páscoa, sem saber o que realmente a Páscoa representa. Irmão, o inferno entende, eu te garanto, o inferno entende o significado, entende a importância da ressurreição. O inferno sabe, porque quem mais foi sacudido no mal foi o inferno, com essa verdade da ressurreição. Se a igreja de Cristo entendesse, se a igreja de Cristo compreendesse plenamente essa verdade, Jesus Cristo está vivo, Ele ressuscitou. João, capítulo 14, a parte B do versículo 19, diz assim, olha: porque eu vivo, vós vivereis. Você entende isso, irmão? É porque Ele vive, como diz a canção, é porque Ele vive que nós podemos crer no amanhã, é porque Ele vive que nós temos vida, está escrito, e essa vida está disponível para ser vivida por todos os homens, para ser vivida por todas as pessoas, mas Deus escolheu você, Deus escolheu a mim, para anunciar essa verdade. Jesus Cristo é a nossa Páscoa, e Páscoa é missão, Páscoa é evangelização. Amém, povo de Deus? Em segundo lugar, a segunda verdade que eu quero compartilhar com você, além de ser missão, grave isso aqui: Páscoa é perdão. Páscoa é perdão. Por isso eu li o Evangelho de Marcos, no capítulo 16, no versículo 6 e 7. Quero ler novamente. Porém, ele lhes disse: não vos assusteis, buscais a Jesus o Nazareno, que foi crucificado. Já ressuscitou, não está mais aqui. Aqui é o lugar onde o puseram. Mas, ide, dizei a seus discípulos, preste atenção nisso, e a Pedro:
e a Pedro. Por que Pedro? Por que não diga a João, aos discípulos e a João? Por que não diga aos discípulos e a Mateus? Por que não diga aos discípulos e a Tiago? Mas não, por que não os outros discípulos? Porque os outros não traíram, porque os outros não negaram. Quem traiu foi Pedro, quem negou foi Pedro, quem negou 3 vezes a Cristo foi Pedro. Agora, irmão, faça uma viagem comigo aqui no cenário. Pedro todo triste, cheio de culpa, cheio de vergonha, plenamente constrangido, porque negou o seu Senhor, o seu mestre morreu, e ele com esse peso, com essa tonelada, sabe, na sua mente, na sua cabeça, e de repente as mulheres chegam e dizem: gente, nós vimos um anjo, nós vimos, e Jesus Cristo ressuscitou, o Senhor ressuscitou, Ele está vivo. Irmãos, imagina como ficou a cabeça de Pedro, se sentindo não pertencendo, por causa da culpa que invadia a sua mente, os seus pensamentos. Aí de repente uma delas diz assim: ah, Pedro, Jesus mandou avisar você também. Imagina a cura que isso começou a provocar no coração de Pedro. Jesus sabia de tudo o que Pedro estava sentindo e queria curar seu coração. Por isso, sabe, esse detalhe: mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro. Ou seja, não esqueçam de avisar a Pedro. Ou, se Pedro não estiver lá, vão atrás dele, ele precisa saber que eu ressuscitei. Então, isso fazia parte terapêutica, né, da cura terapêutica de Cristo com Pedro. Irmãos, a culpa, presta atenção nisso, você que me ouve. A culpa é uma das forças mais destruidoras que podem habitar no coração de uma pessoa ou no coração de um ser humano. Não só a culpa que se sente, mas a culpa que se imputa, entendeu? A culpa que eu sinto por algo que eu fiz, mas a culpa que eu jogo sobre os ombros de alguém que fez também, né? As duas culpas são equivalentes em termos de poder de destruição. A primeira, eu me culpo por dever e não ter como pagar, ou não ter como saldar. E na segunda, eu culpo o outro, ou eu culpo alguém e me comporto como quem tem crédito, e me comporto como alguém que tem um crédito que precisa ser pago todos os dias. Irmãos, existe um negócio chamado submissão e um outro chamado rendição. Por muito tempo, na minha caminhada cristã, eu acabei fundindo as duas numa só. Eu achei que eram sinônimos, assim, absolutamente. Submissão e rendição é a mesma coisa, mas tem uma diferença na essência dessas duas afirmações, ou dessas duas palavras. Irmãos, olha o que está escrito no livro de Mateus, no capítulo 4, versículo 19. Você conhece, lá quando Jesus, os discípulos estão pescando e ele os convoca para serem discípulos, né? O texto diz assim: sigam-me e eu vos farei. O texto diz assim: eu vos farei pescadores de homens, né? Sigam-me e eu vos farei. Veja bem, Pedro ficou só com essa primeira parte, o sigam-me, mas Pedro não continuou para chegar no eu vos farei. Foi isso que aconteceu. Pedro ficou só no sigam-me, mas ele precisava viver o eu vos farei. Ou seja, Pedro se submeteu, mas Pedro não se rendeu. Ele ouviu a ordem, sigam-me, ele seguiu, mas continuou armado, sabe? Continuou alguém relutante, continuou alguém com temperamento forte. Não permitiu esse vos farei, não permitiu essa transformação que acontece por meio da rendição.
Foi isso que aconteceu. Irmãos, a Bíblia diz, no livro de João, no capítulo 21, do versículo 15 ao 17, Jesus tem esse encontro curador com Pedro. E Jesus pergunta para ele 3 vezes: Pedro, tu me amas? E ele responde 2 vezes: te amo, te amo. E Jesus diz: então apacenta os meus cordeirinhos, apacenta as minhas ovelhas. Mas na 3ª vez, Jesus pergunta de novo a ele: Pedro, você me ama? Aí Pedro chora, Pedro se rende, Pedro permite o eu vos farei. Pedro permite, aí Pedro diz: Senhor, tu sabes tudo, sabes que eu te amo. Aí Pedro se rende, Pedro se entrega, Pedro se rendeu e se curva diante de Jesus, ou do Jesus que queria curá-lo. Por isso Jesus disse, por isso aquela voz dos anjos, né? Digam aos discípulos e a Pedro. Irmão, a culpa e a falta de perdão tem levado muitos a desistirem, tem levado um grande número de pessoas a se distanciarem do propósito de Deus para elas. Irmão, pensa comigo, e se Jesus desistisse de Pedro? Pensa comigo, e se avisa os discípulos, mas e a Pedro? E se Jesus se esquecesse de Pedro, não se importasse com Pedro? No primeiro sermão de Pedro, 3.000 almas se converteram. Já pensou? Se Jesus tivesse desistido desse homem? Irmão, perdoe, peça perdão, libere alguém da culpa que essa pessoa sente. Libere. Alguém disse um dia, e eu anotei isso aqui, o perdão é uma definição de perdão muito linda. Preste atenção, talvez você precise ouvir isso neste dia. O perdão é algo que Deus inventou para tornar possível o relacionamento entre pessoas que contraíram dívidas impagáveis umas com as outras. Vou ler de novo para você guardar. O perdão é algo que Deus inventou para tornar possível o relacionamento entre pessoas que contraíram dívidas impagáveis umas com as outras. Irmão, quem sabe o que Deus está dizendo a você nessa Páscoa é: jogue fora suas culpas, mas jogue fora também seus créditos que você tem em função da culpa de alguém. Jogue na cruz, jogue na cruz as culpas e os créditos e perdoe, e libere perdão também. Páscoa é perdão. Deus escolheu perdão. Deus escolheu perdão. No Evangelho de João, no capítulo 3, versículo 16, está escrito assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Muitos dizem que se a Bíblia pudesse ser resumida ou compactada, esse seria o versículo, o resultado final dessa compactação. Sabe por quê? Porque traduz o que Deus quer dizer para mim, para você e para toda a humanidade. E Deus está dizendo assim: olha, eu sei que a sua dívida comigo é impagável, ou era impagável, mas eu preferi o prejuízo. Eu fiz a opção, a escolha do prejuízo, do dano, do que perder você. Foi isso que Deus fez. Ele assumiu a dívida para não nos perder. E o nome disso é perdão. Quando a dívida é impagável, só existem 2 saídas: o rompimento, o ponto final, o fim.
A separação. Ou uma segunda, o perdão. Na Páscoa de Cristo, nem a missão e nem o perdão podem ficar de fora. E na sua Páscoa, o que você vai deixar de fora? A missão? O perdão? Na de Cristo, nenhum dos dois foi esquecido. E de nenhum dos dois, Jesus Cristo abriu mão. Deus abençoe você com essa palavra. E que ela encontre o seu coração. Mas que você, que é dono do seu coração, permita isso. Que você hoje não continue sendo apenas um submisso, mas seja também um rendido à vontade, ao domínio e ao senhorio de Jesus Cristo, a nossa Páscoa. Quero orar por você. Feche seus olhos. Senhor, obrigado, meu Deus, porque o Senhor é a nossa Páscoa. Jesus Cristo é a nossa Páscoa. Obrigado, Senhor. Obrigado. Como escaparíamos nós se não atentássemos para uma tão grande salvação? Senhor, como Pedro disse após aquele discurso duro, para onde iremos nós, se só Tu, Senhor, tem as palavras de vida eterna? Obrigado, Jesus, por nos amar. Obrigado, Senhor. Obrigado por se entregar por nós. E obrigado porque o Senhor resolveu a conta do pecado. Mas não ficou só nisso. O Senhor, além de resolver a conta do pecado, o Senhor ressuscitou, nos garantindo que todos nós ressuscitaremos um dia também para estar eternamente com o Senhor. Então, obrigado. Que essa palavra produza resultados, produza frutos no coração de todo aquele que a ouvir. E que o teu povo, a igreja de Jesus, entenda que Páscoa é missão, e que Páscoa é todo dia, e que Páscoa é perdão, é liberação de perdão. Obrigado. Nós te agradecemos por tudo no nome de Jesus. Amém. Se houver alguém ouvindo essa palavra, essa ministração, alguém que nunca entregou a sua vida para Jesus, você não quer fazer isso hoje? Agora? Mas eu posso, pastor? Eu não preciso estar num culto, numa igreja para fazer isso? Não. Aí onde você está. A Bíblia diz no livro de Romanos, capítulo 10, se eu não me engano, versículo 13: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, aí onde você está, você pode simplesmente dizer: Senhor, Senhor, me receba. E o Senhor recebe você. E Ele, como está escrito na Bíblia, entra no seu coração e faz do seu coração a casa dele e uma morada eterna para ele habitar. Então, se houver alguém que quer entregar a vida para o Senhor Jesus, receber Jesus como Senhor e Salvador, ou alguém que está distante, que há muito tempo não frequenta uma igreja, há muito tempo não ceia, há muito tempo não tem comunhão com Deus, se você também quiser reconciliar, eu vou orar por quem quer entregar a vida para Jesus e por quem quer reconciliar. No final da transmissão você vai ver que tem um telefone na tela. Esse telefone é o meu telefone e o da minha esposa. Você pode nos ligar e dizer para a gente assim: pastor, aquele dia que o senhor pregou, eu entreguei minha vida para Cristo. Eu quero orar, tá? E fazer aquilo que a Bíblia diz, discipular você, tá bom? Então, eu quero orar por você, que entrega a sua vida e que se reconcilia com o Senhor. Deus, abençoa essas pessoas, as que recebem o Senhor como Salvador de suas vidas, e as que entendem que estão distantes e que precisam voltar. Senhor, como diz a tua palavra, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir e abrir, eu entro
ceio com Ele e Ele ceia comigo. Que essa comunhão aconteça hoje na vida dessas pessoas, no nome de Jesus. Amém. Amém, povo do Senhor. Glória a Deus. Deus abençoe você, tá? Não se esqueça, aí no celular ou no televisor, no meio pelo qual você está assistindo esse culto, vai aparecer aí a conta da igreja, a conta que a igreja está usando, tá? Então você que é dizimista, você que é fiel, você que é porque a primeira coisa que um cristão tem que ser para ser dizimista é obediente, porque é uma ordem de Cristo. Trazei todos os dízimos. Então você que é obediente a uma ordem do Senhor de ser fiel e contribuir na obra do Senhor, por favor, faça o seu depósito, faça a sua transferência e envie o seu comprovante, tá? Para nós, pelo WhatsApp, pelo telefone ou para o tesoureiro também, tá bom? Deus abençoe você, guarde você. E você que não entregou o seu quilo de alimento também, por favor, nos ligue, você precisa entregar, porque existem pessoas procurando a igreja, gente da igreja, tá? Que tem necessidade, os menos favorecidos e os que estão vivendo um momento de crise agora, irmãos, tá? Na sua receita, no seu rendimento, tá bom? Então, essas pessoas podem contar com a igreja. A Bíblia diz para que haja mantimento na minha casa. Então, você que ainda não entregou o quilo ou a cesta básica, nos procure, tá bom? Deus abençoe você, te dê uma semana abençoada de vitória, no nome de Jesus. Amém. Vem regar-me com tua unção.